Boa tarde, essa tarde de quinta-feira, com a minha caneca da Cari Canecas. A Flavinha muito generosamente fez um trabalho maravilhoso, né? Pôs a minha vida na caneca. Eu sou uma apaixonada por caneca, amo, tenho loucura com caneca e amo um bom café. Bem-vinda, Vanessa, boa tarde. Vamos chegando, vamos entrando. A casa é de vocês, Mércia, bem-vinda. A gente vai falar hoje de um tema que impacta muitas pessoas. Mas a vida é para se viver e que seja com intensidade, inclusive nas emoções. Vamos chegando. Vamos entrando. Evelyn, bem-vinda. Ed, bem-vinda. Docilar da Ed. Bem-vindo, maninho. Às vezes a gente pega uns temas e a gente não sabe por que a gente inventa eles, né? Quando eu fui desafiada a montar o canal, e eu tinha que ter um propósito no meu canal. E o Fly, ele é muito forte em mim, sempre foi, né? Mesmo que eu esteja começando a falar dele apenas agora nas redes sociais, mas eu já vivo ele há um bom tempo, eu já falo dele há um bom tempo. E uma coisa que me pegou muito foi qual nome dar ao meu canal. O propósito para mim era claro, era falar do Fly Lady. Mas qual nome dar a esse canal, né? O que impactaria ou chamaria a atenção? E aí me bateu com muita força a Amélia do mundo moderno. Inclusive pessoas que estão me ajudando nesse processo de transição com o Fly falaram: mas você acha que isso vai para frente? Você acha que é esse mesmo nome? Eu sinto que era disso que eu tinha que falar. Ronan, bem-vindo, boa tarde. Sobre a Amélia. Justamente pela aversão à Amélia. A gente busca, às vezes, tanto desconectar com um personagem, ou com uma pessoa, ou com um nome, ou com qualquer coisa que se relacione, que a gente não busca o conhecer, né? O saber o porquê de trás disso. Gente, eu tive que fazer uma gambiarra aqui pro meu celular ficar, que ele tava com pouca bateria, mas vai funcionar. Emanuele, bem-vinda. E aí, por que a Amélia do mundo moderno? Nós não somos mais a Amélia de 20, 30 anos atrás, né? A visão da gente mudou. A Amélia de 100 anos atrás, muito menos. O que dirá a Amélia da colonização, né? Dom Pedro, quando Leopoldina faleceu, a nova esposa dele se chamava Amélia, né? E ela vinha de uma escola muito bem doutrinada para ser a Amélia de verdade. E ela, apesar da fama de Dom Pedro, ela desempenhou muito bem o seu papel. E aí começa a versão Amélia, né? As referências que se tem de Amélia. Depois, quando surgiu a música Amélia, ela também era uma Amélia de verdade. Uma Amélia daqueles tempos, né? Que foi criada para cuidar do lar, para ser submissa. Mas diferente do que todo mundo vê, elas eram mulheres muito fortes. Elas eram mulheres que mudaram vidas. A Amélia de Dom Pedro, ela trouxe mais, ela fortaleceu o poder de Dom Pedro, ela estimulava, ela influenciava. Mas a gente não vê dessa forma, a gente não entende, ou a gente se apega tanto a defeitos, a preconceitos, a gente julga, e aí a gente toma aversão.
E outro dia eu ouvi uma história sobre a Eva que muito me intrigou, né? Na busca pelas mulheres, por esse empoderamento, a Eva do texto bíblico, ela é vista pelo pecado, né? Ela foi quem cometeu o primeiro pecado na terra. E a gente a julga muito e a gente usa ela muito como exemplos ruins, de uma forma depreciativa, né? Sim, a Eva ouviu a serpente e ela comeu do fruto proibido. Sim, ela pecou, né? Não estou dizendo isso. Mas ela tinha uma sensibilidade muito aflorada. Deus pôs ela na terra para ela ser companheira de Adão. E deu a ela aquela sensibilidade, né? Eva foi a primeira mulher, ela foi a primeira mãe. E como ela pecou, ela pagou um preço por isso, né? A gente não aprofunda nisso, mas ela tinha uma visão além, ela queria além daquilo que ela tinha. E ela pagou um preço. E ela tem uma outra qualidade que é vista como negativo, mas ela influenciava Adão. Né? Adão sabia que comer do fruto era proibido, mas quem estava oferecendo era a Eva. Então a gente tem que pensar nós como mulheres, qual o nosso papel da Amélia, da Eva, quantas qualidades a gente traz disso e defeitos também junto com a vida atual. Quantas serpentes envenenam o nosso ouvido? Quantas vezes a gente está tão envenenada que a gente se permite trazer emoções para nossa casa e trazer discórdia? Quantas vezes? A gente tem que aprender a ver o que é de potencial. Errando que a gente aprende, é caindo que a gente levanta. Nenhuma Amélia foi diferente. Eu não sou diferente, você não é diferente. A aversão à casa, ela vem de coisas que foram passadas pra gente, né? A visão que eu tenho da Amélia não é essa daquela Amélia forte que reinava com Dom Pedro e que foi embora do país quando Dom Pedro, né, aceitou a independência e foi embora e continuou lutando, que ficou viúva muito nova. Ela ficou viúva com 20 e poucos anos. Ela criou a filha, ela perdeu a filha quando a filha dela tinha 21 anos. Ela fundou um hospital. Ela era forte. Mas qual a visão que eu tenho de Amélia? Aquela que rasta o chinelo na casa, que murmura incansavelmente que ela só limpa, que veste trapos. O trapos que eu falo, gente, não é roupa rasgada. Ela se veste de qualquer jeito, ela levanta, faz um coquinho no cabelo e não se olha. Essa é a visão da Amélia que eu tenho. Mas as Amélias da história não foram essas. Da onde eu tirei essa figura de Amélia que eu tenho? De tudo que eu vi as pessoas muito próximas de mim fazendo. As mulheres de antigamente, elas eram muito sofridas, né? Elas não tinham nenhum recurso que a gente tem hoje. As facilidades, máquina de lavar, muita gente tem lavadora, secadora, né? A gente tem um fogão elétrico, a gente tem forno, a gente tem micro-ondas, a gente tem geladeira, a gente hoje tem conforto. E elas tinham muitos filhos. Então, vocês imaginam como era a vida dessas mulheres. Era uma vida sofrida. Mesmo as mulheres que tinham um pouco mais de recurso, ou tinham recurso, elas tinham uma carga de trabalho muito grande. Eu também vivi Messi e Amélia há muito tempo, né? Aquela que sofria, que chorava, que xinga. Gente, é o maior pecado do mundo. Como hoje, eu falo que eu queria ter conhecido o Fly numa outra fase, né? Mas quantas vezes eu limpava, a hora que os meninos, meus filhos, iam brincar, eu xingava, eu brigava. Vocês não viram que eu acabei de arrumar?
Mas era assim que eu percebia o jeito de viver, de ser, né? E aí eu descobri uma nova Amélia. Aquela Amélia que amava tudo isso, aquela Amélia que curtia cozinhar, aquela Amélia que não é perfeita, né? Porque ninguém é. Dizem que a perfeição da gente está no último suspiro. Até lá eu serei imperfeita, até lá eu vou me moldar muitas vezes, eu vou mudar de direções muitas vezes, eu vou aprender. Vou cair, levantar. Quem nunca, né, Anus? Quem nunca que não levante o dedo, por favor. Nós somos assim, né? Às vezes a gente ainda cai muito, a gente ainda tem essa dificuldade por coisas que a própria história colocou na nossa vida, né? Mas é esse olhar diferenciado que eu quero que vocês tenham. Só de eu ter máquina de lavar, os benefícios do conforto que eu tenho, eu sou a Amélia do mundo moderno. Isso não significa que eu não tenho obrigações e deveres. E mais do que isso, eu não vou jogar no outro algo que é meu. Eu exemplifiquei agora com os filhos, né? Que eu era do tipo que brigava, xingava. Gente, mas eles estavam em casa se divertindo, né? E às vezes aquilo me incomodava porque eu acabava tão cansada, né? Primeiro que eu limpava, a faxina era num dia só. Isso pra mim já não existe há uns bons anos, né? E outra que eu sempre estava exausta, né? Eu sempre era aquela que já andava assim, ó. Né? Hoje não, hoje eu melhorei a postura, melhorei o sorriso, né? Já começo o meu dia com o sorriso, começo o meu dia com as orações, começo o dia ouvindo tudo que possa me encher com coisas positivas. Por quê? Existem problemas todo dia, eu tenho que enfrentar e resolver coisas todo dia. Mas eu não sou aquela Amélia que arrasta o chinelo. Eu sou aquela Amélia que assumiu o seu papel e que se empoderou de dona da casa. Aquela Amélia que vê o mundo com outros olhos, que olha para sua casa com outros olhos. Em vez de eu reclamar que eu tenho que lavar a louça, eu agradeço. Porque se tem louça suja, teve refeição na mesa. Ao invés de eu reclamar, ai, que tanto de roupa para lavar, eu divido isso durante a semana, né? E faço com leveza. No fim de semana tá tudo pronto, tá tudo lavado, ninguém ficou sem roupa. O passar, se precisou, alguém corre ali e passa antes de eu, né? Se eu não puder passar, se houver qualquer inconveniente. A louça já não é mais martírio. Varrer uma casa, passar um pano. Gente, como eu já faço, né? Uma das coisas que o Fly traz é a gente abençoar o lar. Isso é um plano semanal. Uma vez por semana eu abençoo o meu lar. Isso não chama limpar a minha casa, chama abençoar. E é por isso mesmo, eu abençoo. Eu faço com o coração, com uma gratidão tão grande por tudo que eu tenho, por todo o conforto que me foi proporcionado. Eu tomo meu café com mais leveza. Eu curto, gente, eu poder deitar e ler um livro antes de dormir, antes de fechar os meus olhos. Eu ainda fico nervosa? Fico. Quem não, gente? A vida não é perfeita, né? Por mais que eu tenha leveza, por mais que eu tenha um bom sentimento, eu tenho dias difíceis, né? Tem dia que o meu humor oscila e aí eu fico para morrer, mas eu vivo o meu dia, né? Eu vivo da melhor forma possível, eu tento ser mais grata. Porque é a Amélia do mundo moderno que eu quero ser. É essa Amélia forte lá de Dom Pedro. É a mulher que a Eva foi, não pelo pecado, mas pela sensibilidade e pela intuição. E por poder influenciar os seus. A gente influencia. E isso é tão forte que se você tá agitada, tá nervosa, os filhos ficam. E aí você não sabe por que eles estão difíceis. É você. É você que tá mudando o humor da casa. Da mesma forma que se você tá feliz, gente, o clima da casa é outro. Começa o seu dia assim. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Nossa, hoje eu vou lavar, vou passar, eu tenho que ir na rua resolver as coisas. Tal hora eu tenho tal compromisso. A casa já muda.
A casa, ela cria uma tensão. No final do dia, você não sabe aonde dói mais o seu corpo. Aí, você começa o dia feliz. Nossa, hoje eu vou lavar minha roupa, hoje eu vou dar uma corridinha. Porque correr muda o meu humor, já melhora o meu dia, já dá aquela adrenalina, né, pra começar o dia. Eu vou na rua resolver as coisas. Nossa, eu vou aproveitar, eu vou passar naquele lugar, vou tomar aquele cafezinho que eu gosto. Vou cuidar um pouco de mim. Vou aproveitar e ver esse momento como um momento meu. Vou passear, eu vejo pessoas, eu paro e eu converso. A gente vive numa era de tudo para ontem. A gente não para, a gente não usufrui de tudo que a gente tem. Sabe, eu vejo as pessoas querendo resultados que não tiveram em anos, em décadas, de um dia para o outro. Isso não vai acontecer. Isso é em qualquer coisa que você quer na vida, seja na implementação da casa com novos hábitos, seja com o emagrecimento que a gente quer, seja com a espiritualidade, seja com se conhecer, né, o autoconhecimento. Isso não vai acontecer de um dia para outro. Isso vai levar tempo, do mesmo jeito que levou-se tempo para criar um caos, seja com a casa ou seja com o emocional, leva-se um tempo para curar essa causa. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu vejo pessoas chegando até mim por causa do Fly Lady. E acham que o Fly Lady, ele vai... Verdade, a gente começa o dia reclamando e termina reclamando. Correr muda o humor, muda a cor da pele, muda o brilho do olho, né? Mas eu vejo as pessoas chegando até mim buscando o Fly Lady na esperança de que de um dia por outro, num passinho de mágica, tudo aquilo vai sumir. Cada pessoa, né? Existe, a Marla fala na íntegra como que ela pôs esses passos em ordem, como que isso aconteceu. Mas cada uma que fala do método, se vocês entrarem na internet, muita gente fala do método, cada uma tem a sua interpretação. Então, no meu caso, o Fly Lady, ele não cura a casa. Ele cura as emoções da mulher que reina nessa casa, da rainha da casa. É isso que ele faz. E o arrumar, ele é consequência. Se você arruma as suas emoções, você arruma o que está por fora. Isso é um processo. E eu vi que isso às vezes é uma falha, né? Você fala com tanto entusiasmo de um método, você fala de algo que você faz há 2 anos, mas você nunca deixa muito claro como que isso vai funcionar. A gente vai limpar a casa? A gente vai limpar a casa. Né? A gente vai devagar, a gente vai com passinhos de bebê, a gente vai começar com pouco para ver resultado. Se você quer muito, não sai nada. Todo mundo que é mulher sabe disso. Se você se coloca lá 10 objetivos e conclui 3, 4, você termina o dia frustrada. Em vez de comemorar, que bom, para amanhã eu tenho menos coisa, minha lista já diminuiu, eu fico frustrada. Então não adianta se vir com muito e você não conseguir fazer. E quando você muda um pouco da casa, você já consegue aplicar, não, isso eu posso fazer, isso eu tenho condições de fazer, você se prepara para o muito, porque o muito vai vir também, é um processo. Mas disso tudo que vai vir, o limpar a casa, o cuidar da casa, né, Fly Lady não faxina, não existe a palavra faxina no livro da Fly Lady, na vida de uma Fly Lady, mas ela limpa. Existe uma metodologia para limpar. Mas ela se cuida. O primeiro passo, né? O primeiro é a gente brilhar a pia. O segundo passo, a Marla pede pra gente se cuidar. Porque ela não quer mais aquela Amélia que rasteja o chinelo. Ela não quer que a gente se misture ao pó da casa. Nós não somos o pó da casa. E uma mudança tão simples. Eu me vestir completamente para começar o meu dia, eu não gasto 10 minutos. Mas isso traz uma
vitalidade para o meu dia, um brilho para o meu dia, que é inegociável. Quem me conhecia naquela época e me conhece hoje, estranha. Fala que eu sou outra pessoa, que eu não mudei, a Adriana continua aqui. A Adriana que eu sou hoje é aquela que eu sempre fui. Ela só estava dentro da concha. Ela estava tão amargurada, ela estava tão infeliz, ela não se encontrava no mundo, ela não se via no mundo, né? E quando ela se encontrou, quando ela fez as pazes com ela mesma, porque foi comigo que eu fiz as pazes, não foi com a casa. Essa ferida se curou e é essa cura que eu quero que as mulheres sintam. Então, por isso que eu falo do Fly Lady com tanto amor, com tanta alegria, com tanta emoção. Quem vivencia esse processo comigo sabe que eu falo desse jeito, né? Eu tenho um prazer de falar porque ele mudou a minha vida em muitos sentidos. Foi uma mágica? Não. E só aconteceu porque eu me permiti fazer todos os passos. Porque eu não atropelei, porque eu não tive pressa. Se você pegar uma largata, quando ela está no casulo, e você abrir esse casulo para acelerar o processo dela, ela vai morrer. Ela vai ficar morta. Ela tem um tempo de amadurecimento, ela precisa desse tempo para que ela bata asas e voe. E voe com seu potencial, com seu propósito, com suas cores. Assim somos nós. Atropelar o processo só estraga tudo. A gente tem que se permitir. O Fly, ele te põe para parar, ele te tira do automático. Você tá tão acostumado a fazer tudo de um jeito só e não se olhar, né? A maior parte dos dias você não se olha. De repente você para tudo. E ele chama a atenção para coisas que você não dava importância, que pareciam bobas. Tem passinhos que você fala, ai, mas jura que hoje eu vou ter que fazer isso? Aí você faz. E uma engrenagem puxa a outra. Essa é a Amélia do mundo moderno. Não é aquela que atropela, cheia de tarefa, multifuncional. Nós não somos multitarefas. Balela de quem um dia contou isso pra gente e boba de você que repete. Não somos multitarefas, somos uma. Fazer uma atividade com foco, começar e terminar. Não é parar no meio do caminho para fazer outra. É isso que esgota. Achar que somos máquinas que temos que guardar tudo na memória. Porque a mulher, se ela tem uma casa, ela desempenha 500 papéis. Ela é gestora, ela é secretária, porque você tem um monte de compromissos que é você quem lembra, é você quem agenda. E por que eu tenho que guardar isso na cabeça se o sucesso de uma secretária é a agenda? Se você trabalha como secretária, você me entende. Se você for em qualquer consultório, se você ligar para qualquer secretária, ela tem um agendamento. Ela não trabalha com pode vir agora que eu resolvo. Não é assim que funciona. Como gestora, eu tenho que me programar. Não é assim? E o meu propósito, ele tem que ser muito claro. Eu sou a dona da bagaça toda, da casa, né? Até ia falar outra palavra aqui. Eu sou dona disso tudo aqui. Quem comanda sou eu. E não adianta eu terceirizar, porque para quem que eu vou terceirizar o papel de mãe? Para quem que eu vou terceirizar o papel de dona da casa? Eu posso ter alguém que me auxilie nas atividades de dona de casa. Mas como dona da casa não tem jeito. Quem vai olhar, eu posso ter babá que me ajuda ali durante todo o dia, mas quem vai olhar meu filho quando ele tá com febre na madrugada? Sou eu. E aí você não terceiriza. Por mais que você tenha auxiliadores, muita coisa é sua.
A Amélia do tempo moderno, ela tem mais funções do que a Amélia da época do imperador, da época, né, da música, da grande música. Somos mulheres diferentes, temos mais. Hoje a gente sai para trabalhar, hoje a gente é mais dinâmica, hoje a gente se cuida mais, se alimenta, a gente tem horário de alimentar, a gente percebe a importância de se alimentar. Não estou falando de emagrecimento, estou falando de se cuidar para você ter saúde. Porque se eu não tenho saúde, eu não me cuido, eu não cuido de ninguém. Um doente não cuida de ninguém. Isso seja física, seja emocionalmente. Eu falo disso de causas ganhas. Como que eu vou cuidar de alguém se eu estou depressiva? Como que eu vou cuidar de alguém se a minha vida é chorar? Eu escolhi ser dona da casa um dia. Eu escolhi. A escolha foi minha. Mas meus filhos não escolheram vir ao mundo. Também foi uma escolha minha. E por que eles que pagam o preço? Não é justo. Não é justo eu jogar a culpa no outro de escolhas que foram eu que fiz. Assim como a Eva lá na Bíblia. Ela fez uma escolha e ela pagou o preço pela escolha. Isso mostra a força que ela teve. Porque ela teve que seguir. E nós, como eu disse lá no começo da nossa live, a gente também ouve muito voz de serpente. Ah, mas você vai ficar em casa, cuidando de casa, marido não dá valor, namorado não dá valor. Ninguém gosta disso, homem não gosta disso, homem gosta de mulher que... Gente, homem gosta de mulher que trabalha. Mas ele gosta de ser o homem da casa. Eu demorei para ver isso. Sabe, cada um tem o seu papel. Seja, né, seu namorado, seu parceiro, seja quem estiver na sua vida, você não pode impor um papel ao outro que não é dele. Significa que a pessoa que está com você não pode te ajudar? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente se empoderou de papéis que não eram nossos. E isso é que traz a nossa infelicidade. É quando eu quero mostrar uma independência para o outro que eu não tenho. Pois eu fui feita para ser companheira. Por que eu quero ser independente? Não estou falando do financeiro. Vamos situar, estou falando de emoções. A gente precisa adequar a nossa vida, as nossas emoções para tudo. E isso não tira da gente o nosso brilho, o nosso potencial. Não tira. E isso, o homem gosta de mulher bem resolvida, que sabe o que quer, porque quer. Mas isso não significa que você tenha que se colocar acima dele. Nós não fomos criadas para essa desigualdade. Nós fomos criadas para juntos. Quando a gente entende que a gente caminha junto, o relacionamento muda. Eu tenho ido muito para essa linha de pensar e de entender sabe? Porque muitas vezes eu me pus em papéis que não eram meus. E aí, assim, não tem relacionamento que funcione. Então, eu gosto de ser doce, eu gosto de ser romântica. Essa sou eu. Por que eu tenho que fazer isso para parecer uma coisa que eu não sou? Porque o mundo lá fora pode me julgar porque a mulher de hoje não é assim? Que dane-se o que cada um pensa. Eu já entendi o porquê de cada coisa. E pode me chamar de Amélia, que eu sou mesmo Amélia com muito orgulho. Quantas queriam ter a força que eu tenho? Não sou perfeita. Repito isso em todas as lives. Caio muito, mas tenho pernas firmes para levantar. E é assim que eu sigo, caindo, levantando. Porque a vida inteira vai ser assim. Antes de eu me levantar lá, quando eu era bebê, eu tive que aprender a engatinhar e ficar de pé para depois conseguir andar. E quantas vezes eu devo ter caído até dar os primeiros passos? Por que com o meu emocional vai ser diferente?
A gente tá aí vivendo uma pandemia. Ninguém esperava isso, né? Eu já imaginava muitas mudanças no futuro, mas não imaginava que viriam tão rápidas. E o que mais está acabando com a mulher é o emocional. Ela não está bem com ela mesma dentro de casa. Porque ela entendeu para ela que ela tem que sair, que ela tem que trabalhar, que ela tem que fazer, que ela tem que isso, que ela tem que aquilo, que ela estar dentro de casa é como se ela não tivesse produtiva. E é o lugar que ela é mais produtiva. A começar que ela teve filhos. Deus te deu a fertilidade. E aí você se acha improdutiva. Sabe como que eu lavo a minha louça? Eu gosto. Sou muito fã, não. Mas tem que fazer. E eu sei que eu vou fazer para sujar de novo. A melhor parte de ser Amélia. Eu ponho uma música. Eu ponho um vídeo que vai me encantar. Que vai me trazer palavras de motivação. Eu não me deixo contaminar por notícias ruins. Eu raramente vejo jornal. Raramente. Quando eu estou na frente da TV, eu estou assistindo um filme. Por quê? Isso muda as coisas ruins do mundo? Não. Não muda. Não vai deixar de haver mortes, não vai deixar de haver assassinato, não vai deixar de ter suicídios, não vai deixar de famílias estarem sendo destruídas, não vai acabar com a fome da África. Mas vai mudar o meu dia. Porque se eu deixo aquela serpente já começar o meu dia com aquele monte de notícia ruim, eu já me contamino. E aí, eu não tô falando de televisão, de programa nenhum. Cada um é livre, cada um tem seu livre-arbítrio. Foram escolhas que eu fui fazendo para minha nova fase. Porque eu vi necessidade nela. Sabe, a Amélia que precisa de 1000 informações para se sentir útil. Eu sou a Amélia do mundo moderno. Eu estou o tempo todo recebendo informações. Isso é fato, a gente não vai mudar isso. Isso vai ficar cada vez mais forte. Né? Hoje a gente faz amizade com pessoas que estão longe. Eu quero mudar isso? Não, não quero. Mas eu escolho o que é bom para mim e o que não é. Eu posso fazer essa escolha. Eu posso me dar esse benefício. Da mesma forma que um belo dia eu desisti de arrastar o chinelo. Simples assim. É um processo de ontem para hoje? Não. É um processo que vai encaminhando. É um gatilho que encaixa no outro. É uma engrenagem que encaixa na outra. E que está moldando a mulher que eu sou hoje, a Amélia que eu sou hoje. E sou a Amélia com muito orgulho. Então, quando foi para escolher esse nome, eu sei que muitos nem vão ver, né? Mas ele foi escolhido com esse propósito. É que a gente entendesse que a Amélia não é aquela que rasteja o chinelo. A Amélia é aquela que tem força para lidar com o lar. Para assumir o seu papel de dona da casa e ser feliz com isso. Não tem a ver com qual produto limpa melhor a mancha da minha roupa. Ou qual pano eu tiro o pó da minha casa. Qual que é melhor? Qual cera dá mais brilho no meu chão? Isso você vai no supermercado, você tem um leque de produtos. E aí você faz as suas escolhas. Aquilo que é melhor para a sua necessidade. Para isso você não precisa de mim. Não é para isso que o Fly foi feito. Não aos meus olhos. Né? Aos meus olhos não é para isso porque eu tava lendo uma mensagem, meninas, tá passando e eu vou lendo. Aos meus olhos não é para isso o papel do Fly, né? O Fly, ele tá trazendo uma forma da gente ter leveza com aquilo que hoje é dor. E muitas
pessoas não gostam de me ouvir falando disso. Porque elas não querem mudança e tá tudo bem. Você não tem que querer o que eu quero. Você não tem que começar a correr porque eu corro, ou não tem que se alimentar melhor porque eu falei que a gente tem que se alimentar. Você vai encontrar em você as suas necessidades. Você vai começar a se olhar. E ao se olhar, você vai descobrir o que você precisa. Não sou eu. E o Fly não sou eu. Né? É um método que a Marla Seeley criou e que eu trago porque transformou a minha vida. E eu falo hoje nas redes sociais, eu só me abri para isso porque eu via pessoas próximas a mim com aquela dor na quarentena. E às vezes eu não tenho como bater na porta e falar: ó, fulana, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa que funciona. Mas quando você ouve na rede social, parece que você está se blindando, né? Ah, não, foi uma coisa que eu ouvi na internet. Porque às vezes você não está preparado para receber a pessoa na porta da sua casa. Às vezes você não quer ouvir. Mas quando cai de paraquedas, aí você se atenta, você observa e fala: puxa vida, é aí que está me doendo. É aí que eu preciso ser curada. E não adianta querer vir para um grupo meu ou conversar comigo procurando velocidade. Se tem uma pessoa que é a mãe da paciência, quem aí me conhece sabe, sou eu. Nada para mim veio de repente. Nada aconteceu de ontem para hoje. Foram processos. Quem me seguia antes no Instagram sabe muito bem, né? O tempo todo parecia que eu postava sobre as corridas, sobre a minha fase do emagrecimento. Muitas pessoas me perguntavam, me paravam na rua e me perguntavam. Nunca foi sobre isso. Sempre foi sobre o método Fly Lady. Sempre foi. Quem estava nos meus grupos e já me acompanhava sabia disso. Mas não era claro por que esse meu me exercitar e esse me alimentar melhor está ligado ao Fly Lady. Porque existe o hábito do mês exercite-se. Foi quando eu me encarei de uma tal forma que eu assustei. Aquela não era a Adriana que eu conhecia. O Fly Lady tem um hábito do mês que durante 30 dias você vai aprender a beber água. Eu já estou me exercitando, eu bebo a quantidade de água que eu preciso no meu dia. Eu vou me alimentar melhor. Uma engrenagem fecha na outra. É fato. Mas não foi do dia para a noite. Cada mês eu tentava criar aquele hábito. Eu comecei com meus passinhos de bebê, eu aprendi os planos semanais, eu entendi a limpeza por zonas, que é assim que a gente vai limpar a nossa casa. Quem tá comigo, né? Quem já tá há mais tempo já conhece, quem tá começando a gente vai chegar lá. E depois vem os hábitos do mês. E muita coisa, o hábito do mês só vem reforçar. Ele vem te lembrar que aquilo é importante. Que aquilo muda a sua vida. Que aquilo tem que ser feito. Mas não é com pressa. Não é a velocidade que vai trazer o resultado. É a constância. E aí quem me ensinou isso? A Vanusa. Não adianta pressa. É necessário constância. Necessário fazer todo dia. Dia sim, no outro também, no outro também. Assim é com começar a treinar. Né? Eu não comecei correndo, eu comecei fazendo caminhada. E aí uma hora meu corpo já estava tão acostumado que eu já não estava mais vendo o resultado. Ah, vamos tentar um trotinho? Aí a gente intercalava um pouco de caminhada, um pouco de trotinho. Quem tá aqui que é da corrida sabe disso, né? E aí de repente você tá fazendo 1 quilômetro correndo. E aí você faz o segundo. É uma evolução. Mas o que levou a essa evolução foi a constância. E assim é com as nossas emoções. Como que eu curo as minhas emoções? Me lembrando todo dia da mulher que eu sou. Me vendo todos os dias com os olhos de ver.
vendo aquela Amélia que era forte, que imperava junto do nosso rei da época, Dom Pedro, e que teve sabedoria para lidar com o depois de ir embora e não ser mais a imperatriz, e assumir o seu novo papel onde ela foi colocada, e depois de viúva e criar filha, e depois de perder marido e filha, ter tempo para fazer pelos outros. Mas ela só fazia pelos outros porque ela estava bem. Da Eva, que caiu na bobagem de ouvir a serpente, foi um erro, mas que pagou o seu preço e que foi mãe e que trouxe a vida que a gente tem hoje. Nós somos parte daquela Eva que paga o preço pelas escolhas que faz, mas que tem sensibilidade, tem intuição e que influencia. E a Messi falou sobre ter gratidão, né? Isso foi outra coisa que abençoou a minha vida. Eu não prego em nenhum grupo meu, quem tá comigo sabe disso, nenhuma religião. Eu acho que desde que você tenha no seu interior a espiritualidade, é o que conta. E ser grata faz parte disso. Hoje eu tô numa fase de buscar me aproximar da espiritualidade, não da religião, da espiritualidade. Em tempos tão difíceis, né, eu acho que isso faz a diferença na nossa vida. E eu aprendi o quê? Eu começo a semana abençoando o meu lar. Como que eu abençoo o lar sem abençoar a mim? E aí todo domingo a Marla nos pede para renovar o espírito. Isso sempre me intrigou muito, muito. Eu falo que ela foi de uma sabedoria que eu desconheço, né? Uma mulher que vivia um caos dentro de casa, um desespero, que ela não sabia lidar com tudo aquilo. E que dessa dor, brotou um método tão fascinante. E aí ela fala sobre renovar o espírito. Isso me intrigava porque, como assim renovar o espírito? Você renovar o espírito para estar pronta para começar a semana. Mas como que eu renovo o meu espírito? Como que isso funciona, né? Essa Amélia do mundo moderno, como que ela para renovar esse espírito dela? É quando eu paro e eu me interiorizo e eu busco aquela crença que eu tenho lá no fundo no meu silêncio. É quando eu agradeço por tudo que eu recebi e peço que as bênçãos da semana cheguem. É quando eu falo que eu espero que os meus desejos daquela semana se realizem, mas que se não se realizarem, que a vontade desse Deus se realize. Seja a vontade dele. E tudo isso tem me feito mudar muito. Tem me deixado mais sensível, né? Eu tenho sido tocada com mais força. Tanto pelo que é bom, como pelo que talvez aos olhos dos outros seja ruim. E a Amélia é isso, né? Ela é um termômetro emocional sem limite, né? A gente só se torna mãe quando a gente é mãe. Não, a gente aflora a mãe que a gente é. Porque a gente já nasceu com o instinto de cuidar. Quem não é mãe sempre está cuidando de alguém. Então já temos um instinto. Apenas aprendemos a assumir o papel da mãe. Mas ninguém te preparou para ser dona da casa. Né? As pessoas ficam tão felizes quando a gente casa, quando você tem alguém, né? Ou você decide morar com alguém, ou você tem um namorado que é muito bom, que todo mundo quer que você esteja sempre do lado dele. Mas você não é preparada para assumir essa casa, para amar essa casa, para amar o trabalho que tem lá dentro, para esse novo papel. E é isso que às vezes me dói ver hoje, sabe? Porque eu já fui essa mulher e quando eu vejo alguém assim, isso me gera
uma vontade de ir lá e fazer ela sentir o que eu sinto hoje. Mas eu sei que é um processo. Mas eu sei que não tem como eu dar aquilo que eu aprendi tudo pronto, né? Às vezes você dá. Às vezes você entrega para aquela pessoa que você gosta muito todos os seus recursos. Ó, leia isso, pesquisa isso, vai atrás disso, aplica isso. Mas sabe qual é a diferença? Você quis fazer. Pro outro tá sendo imposto e aí ele desanima. Nossa, é muita coisa. Às vezes a gente usa muito aquela frase, né? O outro quer o seu resultado, mas ele não quer o seu trabalho. E isso é nas emoções também. A pessoa tem que estar preparada, ela tem que se preparar emocionalmente. Se preparar para ela conseguir ter constância, porque não é fácil ser dona da casa. É cansativo, é exaustivo. Às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto e sumir no mundo. Mas você vai sumir para onde? Para outra casa? E aí você vai de novo assumir o papel da dona da casa? Para onde eu for, eu vou levar esse papel. É aquilo de você é dona da casa enquanto você tem uma casa. O dia que você não tiver mais casa, você se livra desse papel. E eu ainda não estou pronta para ser uma sem-teto. E não porque eu não ache que eles tenham dignidade, fora isso. Mas porque eu tenho uma casa. Eu fui agraciada com uma casa. Eu tenho filhos que eu amo de paixão dentro dela. Como não ser grata por isso? Eu falo demais, né, gente? Nossa, quando é sobre o Fly, quando é sobre essa mulher que nasceu do Fly, então podem me soltar que eu vou embora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer saber alguma coisa? O que eu não souber eu falo. A gente, isso ainda não pesquisei, não estudei, mas podemos pesquisar. Se quiserem falar alguma coisa, o chat é de vocês. Fiquem à vontade. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Não deixo dúvidas. Nem quando eu falo da Amélia, eu achei que vocês iam ser um pouco polêmicas hoje com esse tema de Amélia do mundo moderno. De quem é a louca da Adriana para falar de Amélia quando tudo que eu quero é me livrar desse papel de Amélia. Mas vocês vão amar a Amélia. Olha, gente, ai, não tem paixão maior. Nada, gente, sério? Eu jurava que a gente ia ser polêmica hoje. Então entendam que parte da minha cura foi em aceitar a Amélia que eu sou, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que esse papel me traz. Mas é uma Amélia empoderada, né? Uma Amélia que se cuida, uma Amélia que se olha. Messi, a escolha foi sua, minha linda. Você sabe, a gente tá aí, né? Se conhecendo por um outro ângulo. Mas a escolha foi sua. Eu só estou te dando as ferramentas. Quem tá indo embora é você. Com a competência que você tem, com esse brilho que você tem, né? Uma pessoa que eu admiro muito, 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 de verdade, você sabe disso. É uma atleta que, assim, me faz querer mais, né? É um grupo que me somam numa área muito importante da minha vida. O mérito é todo seu. Ah, Vanusa, você não conta. Nós já tínhamos debatido esse tema, inclusive foi por isso que eu trouxe, amiga. Quando você disse, nossa, se eu não te conhecesse, se tivesse visto esse nome, isso não ia me atrair. Nossa, aí que eu quis com todas as forças me agarrar nele. Porque eu queria provar por que esse nome pode chamar a atenção. Nem que seja por curiosidade, pensar o que essa louca tá falando. Eu acho que a gente tem que se inteirar das histórias, né?
Mas eu também pensava, Flavinha, que a Amélia tinha a ver com ser submissa, com estar abaixo. Da mesma forma que eu falei que a gente está buscando um papel acima, a impressão que dava era que a Amélia estava sempre abaixo. E não é esse o foco da Amélia. A Amélia é a companheira, né? É aquela que foi criada para compartilhar. Nossa, não existe nada mais forte do que essa palavra, Flávia. A dona da casa. Gente, isso trouxe para mim uma força que só quem experimenta. Quem tá aqui que tá no grupo sabe disso. Quando você muda o seu olhar por aquilo que já existe. E é muito engraçado quando alguém de fora te critica por estar assumindo esse papel. Na verdade, que já existe, você já exerce, você só assumiu, né? E aí, você estar bem, você se vestir, você se cuidar, ninguém associa a esse papel. Porque eles veem a dona de casa, eles veem a Amélia antiga, aquela que sofria, que era tudo muito difícil, nossa, era tudo muito. Tudo na vida delas era muito. E aí elas não conseguem interpretar esse papel. E aí eu morro de dó, porque eu não perdi nada, eu só ganhei. Eu ganhei qualidade de vida. Eu ganhei qualidade emocional. Gente, quem não me conheceu na minha época não sabe quem eu era. Né? E não tô aqui achando isso perfeito e maravilhoso. Eu tenho tristeza dessa fase da minha vida. Mas tristeza mesmo. Eu era murmurante. Eu era mal agradecida. Eu era irritante. Eu tinha dias que eu não me suportava. Que dirá quem estava perto de mim? Né? Então, o me empoderar de dona da casa, sabe quando você tá assim, você faz assim? Foi isso que eu fiz. Nossa, isso me deu uma energia, um gás que é inexplicável. Acho que as mulheres só criticam, não sabem o verdadeiro sentido da Amélia. Mas é isso mesmo, Flávia. E quando eu ouvi a história da Amélia, isso me fez remeter a querer o nome Amélia do mundo moderno. Claro que eu não sou a Amélia que casou com Dom Pedro. Naquela época era tudo muito diferente. Quem tinha dinheiro, quem tinha poder aquisitivo, elas eram estudadas, elas tinham todo um ritual, elas eram perfeitas Amélias, elas sabiam tudo, administrar, cuidar, lavar, sabiam tudo, mesmo que tivesse alguém fazendo por elas. O que mudou pra gente? O que mudou? A gente continua tendo esses papéis, mas com mais conforto. Hoje a gente tem eletrodomésticos. Esses dias eu tava vendo aquele robozinho que varre o chão. Eu falei que eu ainda vou ter um. Tudo que a gente puder pensar tem para existir a facilidade na vida da gente. A única coisa que eu acho que ainda não inventaram foi uma máquina que tira a roupa da máquina, seca ela, passa, dobra e já põe na gaveta pra gente. Porque de resto eu acho que a gente tem tudo. Nossa, Vanusa, você sabe que isso é algo muito bacana de você falar sobre a agenda, né? Eu escuto muito isso. Ah, mas dona de casa com agenda? Gente, nós temos compromissos da casa, dos filhos. Né? Quantas vezes a gente já perdeu data de médico porque estava agendado para lá depois de 3 meses e no dia você esqueceu. Você ficou 3 meses lembrando todos os dias. Tal dia tem médico, tal dia tá fulano tem médico, tal dia eu preciso levar no médico. Você ficou ali se martirizando. No dia você esquece. Quantas vezes passou o aniversário de uma pessoa que era importante porque você esqueceu? A agenda não te dá isso. Eu até comprei, já tem o 2º ano que eu tô usando aquela tipo planner, né? Que eu vejo a semana toda. Então eu já me planejo, aí eu abri minha agenda na segunda-feira, eu sei todos os meus compromissos da semana. Eu sei o que eu preciso agilizar, eu sei por que eu preciso agilizar. Se eu preciso providenciar alguma coisa, aí eu já me organizo, né?
Não perco mais consultas, não perco mais datas. Nossa, é outra dinâmica. Sem falar que isso mostra o seu empoderamento. Sim, hoje a gente tem a do celular. Eu sou a louca do papel, Carla. Eu vou te confessar que eu amo papel, eu amo o cheiro do papel, eu amo abrir um livro novo, eu amo abrir uma agenda nova. Então eu ainda uso do papel, eu sou meio resistente ainda com o celular. Mas é algo que eu quero colocar em prática, justamente porque ele desperta. Então, além de eu ver, ele me avisa, né? Isso não tem, a agenda não me fala isso, eu tenho que estar lá olhando mesmo. Isso, Flavinha, a agenda tira da cabeça aquilo que você... Não é que não sejam coisas importantes. Às vezes a gente perde muito tempo cansando a mente com aquilo que é a longo prazo. E a agenda, ela faz isso. Você tira da cabeça e põe no papel. Você tirou da cabeça e pôs no papel, acabou. Você não tem mais que preocupar. Messi, eu vou te mandar uma foto depois dela. Ela não é nem agenda cara, pra te falar a verdade. Mas ela é muito prática. Porque eu consigo planejar a minha semana inteirinha. Eu tenho também, Vanusa, eu tenho a minha do ateliê separada e tenho a minha da casa. Eu vou dar uma olhada nesse aplicativo, Carla. A Carla tá aqui sugerindo um aplicativo chamado Cap, que ele marca quando você executa a tarefa e depois, se você precisar refazer a tarefa, você vai lá e arruma ela de novo. Ô, Geise, eu mando... Gente, se eu esquecer, me chamem no zap e me peçam que eu mando a foto pra vocês. Hoje tá tendo muito recurso bacana, muito. Durante algum tempo eu usei o planner impresso. Mas aí o que acontecia? Virava aquele mundaréu de folha. E aí eu achei essa agenda, né, ano passado, e esse ano eu já arrumei ela de novo. Inclusive foi presente de amigo oculto. Para de fazer ciranda em volta da nossa cabeça na hora de dormir. Sim, porque você já anotou ali, né? Você já não tem... É isso de esvaziar a cabeça, né? A mulher que dorme preocupada, ela acorda preocupada, ela passa o dia preocupada e às vezes ela ainda esquece porque ela é um ser humano e ela não tem obrigação. Nunca esqueci quando me falaram uma vez que o segredo da boa secretária é a agenda. E como a gente é secretária do nosso lar... Ai, Carolina, eu não conhecia mesmo. Outro fator bacana que você citou, Carolina, é a diminuição da ansiedade. Se tá tudo ali no papel, eu não gero ansiedade. Eu já sei o que tem que ser executado e pronto, eu sei que tal dia tem aquilo, eu não tenho que ficar me martirizando, me lembrando. Eu sempre fui muito ansiosa. É algo que eu tenho trabalhado muito, né? Eu tenho tentado focar em outras coisas. A corrida, eu sempre vou falar, né? Porque tá ligado offline, não adianta eu querer desconectar. A corrida me ajudou muito com a ansiedade. Muito. E ela não me ajudou só com a ansiedade. Ela me ajudou com a questão de conseguir. Ela me fez ver que eu conseguia qualquer coisa. Uma pessoa que, quando entrou no mês de maio, ela se viu obesa. Muita gente fala que não lembra de mim assim, mas eu já estava no nível 1 de obesidade e se viu daquele jeito e precisava, né? Eu já não me enxergava, eu preciso fazer alguma coisa e começou a caminhar porque precisava ter saúde para cuidar daquilo que era importante e de repente começou a correr. Aí, nossa, gente, 1 quilômetro era, pra quem tá começando sabe, 1 quilômetro é doído pra caramba. E hoje corre 21. Eu me superei muito, muito. Gente, tá faltando 20 segundos. Quero agradecer a presença de vocês. A minha hora aqui com vocês voam. Quero agradecer. Quero que vocês incorporem essa Amélia do mundo moderno para a vida de vocês. Ela vai salvar e vai curar vocês. Beijão, obrigada por estarem aqui, meninas.